Alguém aqui já assistiu esse filme? Ou quem não assistiu já ouviu falar desse filme? Quando eu comecei a pensar na ministração, Deus me colocou esse tema. Aí eu falei, vou ler, eu vou assistir esse filme. E para minha surpresa, esse filme foi lançado em 67. Gente, eu nasci em 64. Eu falei, e ele foi assim, regravado depois de 30 anos. Mas olha que interessante. É parcialmente baseado em fatos reais esse filme. Eu não sabia disso. E depois dele todo pronto, ele demorou 1 ano para ser lançado. E infelizmente, por causa de preconceito, porque a pessoa pelo qual ele foi baseado era um senhor negro. Então, isso aconteceu em Londres. Não era bom aos olhos dele que um negro ensinasse para brancos. Graças a Deus que um diretor maluco resolveu pagar o preço. E lutou contra autoridades, colocando todo o seu nome, todo o seu talento, tudo que ele tinha trabalhado ali, a ponto de perder, mas ele resolveu lançar o filme. Na semana que ele foi lançado, ele foi bilheteria de sucesso, assim, foi extraordinária a repercussão do filme. Porque tem um ditado que diz assim, que contra fatos não há argumento. Essa pessoa com que eles basearam o filme, ele nasceu em 1912 e ele faleceu em dezembro de 2016. Ele viveu 104 anos. Nós temos ali ele novo e ele já mais velho. É o Eduardo, Ricardo. Agora a outra parte ali, vocês me perdoem, tá, gente? Eu vou tentar aqui. É Bright White. Tá? Esse senhor aí. Esse senhor, ele era militar, ele foi piloto na Segunda Guerra Mundial, ele era engenheiro, e ele ficou desempregado por conta do preconceito. Mas ele tinha... E assim, eu acho delicioso ver isso. Que as coisas mais absurdas que você pensa, que você acha que está vivendo, é uma coisa absurda, revoltante. Mas aí no futuro você vê que é mão de Deus. É Deus no controle. E aí ele, por causa do preconceito, ele ficou desempregado. Com todo o currículo dele, que era riquíssimo, ele ficou desempregado. Só que ele tinha uma paixão. A paixão dele era de lecionar. Como ele estava desempregado, ele foi atrás da sua paixão. Ele foi lecionar numa escola em Londres, num bairro do subúrbio, que era alunos rejeitados, que a sociedade não queria. Isso aconteceu lá, tá, gente, em Londres. Aqui no Brasil, vocês não vão saber o que é isso, porque a gente não vive isso. Era escola, assim, abandonada pela liderança, pelos governantes, sabe? Professores ganhando mal. Eles não tinham nenhum cuidado com isso. Aqui a gente não sabe disso, né? Porque o Brasil não vive essa realidade, não nos pertence. Amém, irmão? Vamos profetizar. Aleluia. E aí ele chegou com aquele coração de guerreiro, porque havia nele essa coisa forte de guerrear, de que apesar das dificuldades, ele queria vencer. E aí ele foi contagiante, ele contagiou os professores, ele contagiou a diretoria, ele começou a mostrar para aqueles alunos que eles poderiam mudar a história.
Começou a trazer de dentro deles a pessoa que eles eram. Não o que falaram que eles seriam. E com esse entendimento, ele mudou a história daquela escola. Eu achei interessante o filme. Porque em nenhum momento do filme se fala de religião, não se fala de Deus, não se menciona isso. A gente pode ver Deus em todo aquele filme. O agir de Deus naquela situação. Eu acredito num Deus assim. Que não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. Eu creio num Deus assim. Eu vendo aquilo, eu falei, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero que eu não precise falar. Que eu te conheço. Que eu acredito em você, Senhor. Mas que as pessoas percebam isso. E que o bem que eu faça por elas, fale por mim. Ou fale por Deus. Fiquei bastante impactada com esse filme. E aí, voltando para o tema do nosso retiro, esse é o seu dom. Aí eu fui perguntar, o que é dom? A gente fala tanto de dom, mas o que é dom? Aí eu fui me informar. O dom é de origem latim. Ele se escreve donus e significa dádiva, presente. Ele se trata de uma capacidade inata. É uma capacidade que você nasceu com ela. As pessoas confundem muito dons com talentos. Aí eu fui ver o que é talentos. Talento é de origem latina. Aliás, tem duas origens para talentos, tá, gente? Eu também não sabia disso. No original latim, é talentum, termina com U, que significa inclinação, desejo de fazer e de conquistar. Na origem grega, é talenton, termina com O, e significa pesagem, soma, quantia em dinheiro. A diferença do talento e do dom é que o dom você nasce com ele, é teu, faz parte da sua personalidade, o seu caráter, está em você, está impresso em você. O talento não, é uma habilidade que você pode desenvolver. Sabe aquela coisa que você tem pequenininha? Um desejinho lá no fundo? Mas se você estudar, você consegue crescer aquilo? Isso é talento. Esse talento aqui do grego está baseado em Mateus 25, que foi citado ontem. Aliás, eu estou para crer que Deus queria realmente falar sobre isso, porque 2 textos que eu tinha separado, a Eloíde citou ontem. Eu falei, é confirmação. Deus está querendo repetir mesmo, o negócio está fogo puro. Mateus 25, 14 e 28, onde o Senhor divide os talentos. Ele ficou bem claro, né? Ele deu 5, 2 e 1. A pessoa que reconhece isso e sai trabalhar aquilo, desenvolver, crescer aquilo, é servo bom e fiel. É assim que a Bíblia cita, servo bom e fiel. Querido, se você tem um talento e você não está desenvolvendo, você não é nem bom e nem fiel. Então você é ruim e infiel. E essa parte aqui fala sobre dinheiro. Deus está falando que você pode desenvolver a habilidade de ganhar dinheiro, de adquirir riquezas. O Thomas Edison, eu achei isso
ele fala assim, que talento é 1%, isso virou um dito, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, aquela coisa pequenininha, sabe aquele grãozinho de mostarda que a Bíblia diz? Ele refere-se à fé. Aquele grãozinho de mostarda lá, 1%. Se você trabalhar aquilo, se você suar, sabe, se empenhar, você vai conseguir. Eu, meditando sobre isso, eu lembrei sobre uma coisa que, para mim, foi divisor de águas. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha lá da Carisma, e ela citou sobre um... Obrigada. Sobre um provérbio chinês. Eles falam que a vida é uma fila indiana. E quando você vai pegar essa fila, né, que é a nossa vida, você tem que pegar 2 mochilas. Uma mochila você coloca na frente e a outra você coloca atrás. Aí as coisas boas que você faz, o que aos teus olhos parece ser bom, você põe na frente. Para quê? Para você ficar se autoafirmando ou se elogiando, né? Olhando aquilo e falando, nossa, eu sou bom nisso, hein? Eu tô bem na fita. Aquela que você não gosta, o que até é tão natural que você nem reconhece que você tem, você não valoriza. Porque, sabe, você põe atrás. Quando eu estava pensando nisso, tem um ditado que diz assim, que a coisa quando é muito fácil, é como você andar com os pés nas costas. Gente, eu fui fazer isso. Uma coisa difícil. Eu não consegui colocar meus pés nas costas. Eu falei, esse ditado não está bom, não. Aí tá, você põe atrás, porque você não gosta. Só que você esquece que tem alguém atrás de você. E está olhando aquilo. Como você também está na frente, olhando da frente do irmão. Falando, meu Deus, olha o que o irmão faz. Olha aquela irmã. E quando eu fiquei sabendo disso, eu mudei minha postura, sabe, gente? Pelo menos estou tentando, né? Minha família está aqui. Eu tenho pego aquilo que eu não gosto, aquilo que eu acho ruim, eu tenho posto na minha frente. Eu sou meio radical para essas coisas. Eu vou à frente do espelho. E eu começo a falar para mim ali no espelho, me vendo. E falando, você tem coragem de fazer, de pensar, porque às vezes você nem faz, você pensa. Você tem coragem de pensar isso. Sério. E eu acho interessante sobre o dom. Voltando para o dom. Porque por ser tão fácil para você, você não valoriza. E aí você põe para trás, porque você não valorizou. Só que aí outra pessoa chega e fala assim para você, nossa, você é tão bom nisso. Sabe o que você fala para a pessoa? Imagina, sou não. Querido, irmão, serve para isso, para reconhecer os seus dons. Porque geralmente você nunca reconhece o seu próprio dom. Porque o dom não é para você. O dom é para você usar em favor dos outros. Então, é os outros que vão reconhecer em você o seu dom. Então, seja mais assim, dê mais credibilidade quando alguém chegar e falar algo de você. Realmente coisa boa. Receba. Receba, irmão. É Deus falando. Deus usa pessoas para falar com você. Receba isso.
Mas agora voltando para o título da mensagem de hoje. O tema de hoje é Mestre com Carinho. Por que me veio esse tema? Porque eu reconheço Jesus como um mestre. Aquele que me ensina. A base para isso eu estou em João 14, 26. Que ele se despedindo e falando, Jesus se despedindo e falando, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará. Isso é um contexto que Deus estava indo ao Pai. Eu acho tremendo isso. Esse cuidado de Deus conosco. De não nos deixar só. A prova, para mim, o entendimento que eu tive quando eu lendo esse versículo, uns anos atrás, de que Jesus ressurreto foi ao Pai, é que eu tenho um Espírito hoje em mim. O Espírito só viria quando Jesus fosse ao Pai. E se Ele fala comigo, se Ele está em mim, se Ele age na minha vida, é porque Jesus está ao Pai. Então, para mim, isso foi tremendo. Essa revelação foi tremenda para mim. Terminando o versículo. Os ensinará em todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Esse lhes fará lembrar foi muito forte para mim na hora. O Senhor me lembrou que há uns anos atrás, isso entre 94, 95, eu sempre gostei muito de ouvir. Eu entendi que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E eu queria ter fé. Então eu falei, eu preciso ouvir. E nessa época era bem escasso boas pregações, bons ensinamentos. Palavras que tinham começo, meio e fim. Palavras que eu podia ouvir e viver. Geralmente eram palavras que eram bastante impossíveis ser praticadas. Era coisa assim que você olhava aqui e falava, Deus, não é para mim, sabe, a sensação que eu tinha é que eu vendo as palavras que eram ministradas, me mostrava que eu era pecador, miserável e digno de inferno. E nessa época surgiu 2 pregadores, ao meu ver, muito bons. Aqui no Brasil era Caio Fábio. E um internacional que era Jimmy Swaggart. Passava todos os sábados pela manhã. Para mim era meu dia santo ali. Sentava para ouvir. E um dia ouvindo o Caio Fábio ministrando, ele ministrou sobre 2 Reis 4, do 1 ao 7. A palavra diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos.
mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles haviam trazido. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais vasilhas. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quando ele ministrou isso, ele começou a falar sobre o que ela tinha na mão. O que ela tinha? Ela tinha um azeite. Que ele perguntou: diga-me o que você tem em casa. E o pastor começou a falar isso. O que você tem na sua mão? O que você tem aí na sua casa? E eu respondi, porque eu entendi que aquela palavra era para mim. Eu falei: Deus, eu tenho... Bom, para quem não conhece, eu sou casada com o Mário, tremendo homem de Deus. Casamos, eu tinha 16 anos, ele tinha 18. Sou grata a Deus todos os dias pela vida dele. E com muita dificuldade, nós criamos as nossas 4 filhas. Na época eu não entendia porque eu tive 4 filhas. Porque mesmo eu tentando evitar, eu ficava grávida. Eu não entendia. Hoje eu sei. Como é bom. Como é bom ter minhas filhas. E através das minhas filhas vieram meus genros. A palavra que Deus me deu quando eu orei em relação aos meus genros foi: homens que acrescentam. A cada dia eu vejo isso na vida delas. Homens que têm acrescentado não só na vida delas, mas também na minha e na do Mário. Tenho os meus 4 netos, que é simplesmente a expressão da alegria de Deus na minha vida. E naquela época, as meninas eram pequenas, a única coisa que nós tínhamos era o salário do Mário. Eu peguei e falei para o Senhor: Senhor, a única coisa que eu tenho é o salário do Mário. Aí eu comecei a orar. Senhor, aumenta o salário do Mário. Senhor, dá uma promoção para o Mário. Senhor, aumenta o salário do Mário. E ali foi meses orando isso. Deus me conhecendo, e Ele sabe que eu não... Gente, é uma coisa que é mais forte do que eu. Eu não desisto. A única pessoa que pode me parar é Deus. Eu falo isso para Ele. Somente eu falei para Ele: o Senhor me mata se o Senhor não quer que eu faça isso, porque eu vou fazer. Aí Ele não matou, então
Eu entendi que ele me deu sim. E eu comecei a orar. E comecei a orar. E nada. Aí o Senhor falou comigo. Que era para mim tomar rédeas, naquele período, da área financeira da minha casa. E como todas as vezes, que eu acredito que não sou eu, mas eu acho que todos nós, quando Deus pede algo para a gente, a primeira resposta que nós damos é uma desculpa. E eu tinha uma desculpa forte. Falei, Senhor, eu não tenho memória para números. Que tipo assim, o Senhor me criou com defeito, então não dá. Como é que eu vou lidar com a área financeira se eu não gravo números? Gente, é uma coisa bem séria. Eu não sabia que isso era doença, né? Mas para mim, eu não sei. A única coisa que eu guardei, que eu consegui gravar foi o meu RG. Eu não consigo gravar meu CPF. O único celular que eu sei o número de cor é o meu e o do Mário, porque o do Mário era o meu. Então, os únicos que eu sei. Eu não sei o telefone. Eu sei o telefone da minha casa, mas eu preciso pensar. Não vai de pronto. Tá? A Daniela preparou para mim uma agendinha com todos os telefones, com todos os números, porque se um dia eu ficar sem celular, eu não sei ligar para ninguém. Porque eu não sei, não gravo. Assim, preço de coisas, eu vou lá e eu olho, ai, custa tal. Passou 2 minutos, eu não lembro, não consigo lembrar. Infelizmente, não vai. Aí eu falei isso para Deus. Não dá. Nessa hora eu lembrei do que foi falado ontem, foi falado hoje isso. Sobre as desculpas, né? Moisés também fez isso. Está em Êxodo 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, admira a ousadia. Falou ao Senhor, não falou aos 4 ventos, não, foi direto para a pessoa. O Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Na versão Almeida, eu acho muito legal essa passagem, que ele fala assim, que ele tem a língua pesada. E como Moisés fez essa desculpinha, não, eu acho muito legal isso aí, viu? Porque Moisés chega para Deus e fala, olha, eu tenho dificuldade de falar, não sei falar. Levanta meu irmão lá. Eu já entendi que é o companheirismo, né? O Marcelinho explicou muito bem, isso foi muito legal. Mas, pensa vocês, o pobrezinho do Moisés, com dificuldade para falar. Não era na primeira vez que ele fosse falar, já resolvesse? Não era para ser assim? Deus não facilitou, não, gente. Foi 10 vezes. O negócio foi só apertando. Esse é o nosso Deus. Aí você fala assim, nossa, que maldade, que ruindade de Deus. Não, não é não. É para o teu crescimento. É para a sua autoafirmação. Se ele te faz na primeira, você não vai marcar, aquilo não vai trabalhar naquilo que precisa trabalhar em você. Você esquece muito fácil. O ser humano é assim, esquece muito fácil. Não tem memória para coisa ruim. A primeira vez que eu fui ganhar a Daniela, meu parto, nada fácil, né? Parto normal, ainda com corte de fósforo. Aí me falaram assim, eu falei, quando eu saí, eu falei, eu nunca mais quero ter filho. Aí a enfermeira falou assim, imagina, querida, daqui a pouco você está aqui de volta. O ser humano não tem memória para dor. Eu falei, tá louca? Ela não sabe o que eu passei.
foi 12 horas de dor. Falei, nunca. Tá aí as 4 meninas, né, gente? Tem memória, não. Tem, não. Aí tá. Aí Deus falou comigo. Aí eu coloquei toda a minha explicação, porque eu sou bem detalhista, eu faço isso com Deus. Eu falo, quero que você me entenda, Deus. Fala para ele. Não é que eu estou sendo ingrata, eu só quero que o Senhor veja o meu lado. O Senhor é Deus todo soberano, tem poder de todas as coisas, mas eu sou limitada. Eu reconheço isso, dependo do Senhor. Mas o Senhor está pedindo coisa demais, não está dando. Só que é o silêncio, sabe? Aquela... Aí eu falei, tá legal. Não convenci. Aí continuei orando. Aí ele falou assim para mim, você não consegue lembrar? Escreva. E para mim, quando Deus mostra a visão, ele falando assim, ó, não está conseguindo entender, eu vou desenhar. Aí ele me mostrou, bem claro. Que eu precisava pegar envelopes. Não, primeiro ele foi assim. Eu lá pedindo a Deus que eu queria aumento. Aí ele perguntou, quanto você quer? Pensei, gente, eu não posso pedir muito, que ele vai me achar, né? Sabe aquela coisa escondidinha de Deus? Ai, meu Deus, se eu pedir muito, ele vai falar, gulosa. Ou se eu pedir pouco, ai, mas será que ele queria dar mais? Sabe aquela coisa de criança? Foi assim que eu me senti na hora. Aí eu falei, não sei. Porque geralmente quando ele faz pergunta, ele tem a resposta. Aí eu falei, não sei. Aí ele perguntou, qual é o seu gasto mensal? Vergonhosamente eu respondi, não sei. Ele falou, vai aprender. O Mário chegou, conversei com ele, contei tudo isso para ele. Aí o Mário foi, falou quanto a gente gastava. E aí eu peguei envelopes. Nos envelopes eu coloquei. Em cada envelope eu colocava uma coisa. Primeira coisa foi dízimo. Segunda, oferta. Que para mim são duas coisas bem distintas. Porque para mim dízimo é obrigação. Não tem negociação. É obrigação, eu tenho que fazer e ponto. Oferta para mim é gratidão. Eu sou grata a Deus. Então eu meço a minha gratidão pela minha oferta. Quando eu estou meio mesquinha, é sinal que meu coração está ingrato. E a palavra do Senhor diz que um coração grato, o Senhor não rejeita. Então, a minha oração é que haja sempre em mim essa gratidão. Então, eu sempre quero ofertar mais. Eu quero cada vez mais ser grata ao meu Senhor, porque Ele é digno. Aí eu fiz isso. Para cada envelope, dízimo, oferta, mercado, açougue. Porque nessa época, gente, não tinha hipermercados. Eram mercadinhos. E a gente não tinha o hábito de comprar mistura para o mês todo. Mesmo porque não tinha nem freezer, era geladeira com congelador e não era frost free. Então ficava cheio de gelo, não tinha muito espaço. Então era comprar mistura todo dia no açougue, a gente fazia feira, comprava pão e leite. Não tinha leite longa-vida, era leite de saquinho, então não dava para comprar muito. Então eu coloquei açougue, padaria, feira, e foi água, luz. Cada envelope era uma coisa. Quando o Mário chegou com o pagamento, que também não tinha esse negócio de transferência, vinha o pagamento no bolso, né? Chegava da empresa, chegava em casa, a gente sentava, orava pelo pagamento, agradecido a Deus, tirava o dízimo, a oferta, e o que sobrava, a gente foi repartir
conforme as necessidades ali, e colocando nos envelopes. Meu entendimento era que o envelope era as vasilhas, o dinheiro era o azeite. Aquele valor era para dar para o mês todo. Para vocês terem uma noção, era assim: o pão e o leite. Tinha uma média de quantos leite ia por dia, né? O pão, contadinho. Tinha que cuidar com a Vanessa, que a Vanessa sempre gostou muito de pão, ela queria pegar o pão das outras. Então a gente tinha que controlar o pão da Vanessa. E aí a gente controlava. Quando eu, assim, passava do meio do mês e o valor que eu tinha no envelope não daria para o leite e o pão até o final do mês, aí vamos usar a criatividade, né, gente? Como na compra eu comprava chá, comprava farinha, né? O ovo já era da mistura, tinha lá em casa sempre, né? Porque ovo, fala sério, né? Então fazia um bolo, em vez de comprar o leite, fazia um chá, e aí dava para chegar até o final do mês. Tinha uma média de luz e água, economizava bastante, foi muito forte, de economizar luz e água em mim é uma coisa muito forte, sempre foi, então já foi criando esse hábito. E aí começou a sobrar nos envelopes. E outra coisa, se sobrava de um envelope, o envelope daquele que sobrava não podia ir para aquele que faltava. Faltou. Se vira, faz jejum. Era assim. O que sobrou, guardava. Eu não entendi muito bem o que Deus estava falando com isso, mas, gente, isso foi assim, Deus me falando com detalhes. E aí eu comecei a guardar. E comecei a contar o dinheiro. Sabe aquela coisa que cada mês aumentava um pouco? Gente, a gente com dinheiro na mão, a gente quer fazer o quê? Aí comecei a ver as necessidades. Comecei a orar. E uma necessidade que nós tínhamos era um carro. Porque na época nós já estávamos com Monza, Commodoro, muito chique. Opala. Opala Commodoro, muito chique. Só que como tudo na vida, estraga. E carro é um deles, né? Saiu, está aqui o meu genro que mexe com isso, é um valor lá dentro. Saiu fora, já acabou, né? Já. Aí o nosso carro foi estragando. Contava muito com a ajuda dos irmãos para empurrar, glória a Deus. Um dia passou um rapaz na rua para me medir a conta de água e falou assim: nossa, o carro da senhora é possante, né? Eu, na inocência, falei: como é que você sabe? Ele falou: pela poça na garagem. Gente, eu ri também na hora, tá? Mas eu fiquei chateada. Na hora eu ri porque tinha que fazer. Mas eu acho legal a maneira de Deus trabalhar. As minhas meninas, gente, não é para me gambar não, tá? Mas as minhas filhas sempre foram muito lindas. Não me puxou, não. Puxou o pai. Porque a minha beleza eu conservo. Tá? Aí tá bom. Teve o Mário prestava, ele dava assessorias em umas empresas. E um rapaz, o nome dele era Chico, Francisco. A filha dele tinha 15 anos e ela ia fazer festa de debutante. E como um pouco tempo atrás nós tínhamos ido conhecer, ele convidou a gente para ir em Sorocaba, conhecer um aras que ele tinha. Gente, um deslumbre, eu nunca tinha visto aquilo. Assim, uma coisa muito linda, um lugar maravilhoso. Ficamos encantados. E eles tratando a gente como se fosse iguais, né? E a gente sabia que não era, né? Era outro nível de pessoas. Mas, assim, pessoas muito simples, muito legais. E nós somos, eu, Mari, a família, né? Com o nosso Opala, possante, glória a Deus. Na hora de sair, a entrada da casa do rapaz era assim, aquelas pedras, assim, coisa mais linda, para chegar até na entrada da casa, vinha do portão, aquela coisa linda.
E aí ele, não, põe o carro aqui. E o Mário não querendo pôr o carro na frente, mas o homem insistiu tanto, botou o carro na frente da casa. Aí na hora de ir embora, tchau, 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 tchau. Gente, o carro não pegou. Aí, né, as meninas, filhinha, tudo treinadinha, gente, já vai sair para empurrar. Aí o Chico, não, pode ficar aí, a gente empurra. Aí vai o Chico, o genro dele e os empregados, empurrar a gente dentro do carro. Quando empurra, o carro pega, vai sair no carro, a poçona de óleo na frente da casa do homem, gente. Oh, meu Senhor. Falei, Jesus, é muita humilhação, Pai. Fomos embora. Aí tá. Ele foi e chamou as meninas para serem dama. Aí eu falei, Mário, não tem condições, porque era vestido, era maquiagem, era cabelo. Aí ele falou, não se preocupe com isso. É tudo por minha conta. Foi chofer buscar as meninas em casa para fazer a prova dos vestidos. Foi tudo por conta dele. Gente, uma festa maravilhosa. Bom, então lá. Essa amizade que eu achei que não tinha nada a ver, mas era Deus preparando. Vai vendo como Deus costura. Eu acho assim, muito legal a maneira de Deus trabalhar. Então tá. Vamos lá com meus envelopes, está sobrando. Eu tinha uma dificuldade com as minhas filhas. As malínguas da família falavam que as minhas filhas eram que nem um quartelzinho. Gente, não é tudo isso não, tá? Mas eles falam. A família fala, né? E aí, quando a gente ia sair, elas queriam ir no vitrô, na janela, né? No vidro do carro, na janela. Aí eu falava assim, bom, 2 vão e outras 2 voltam. Só que eu esquecia quem tinha ido, quem tinha voltado. Aí na hora do voltar era aquela confusão. Aí ficava ela no... mas tudo miudinha, sabe assim? Aquela coisinha miudinha que elas brigavam. E aquilo estava, sabe, me chateando. Até que um dia, um irmão lá da igreja comprou uma Towner. Eu cheguei na igreja, eu vi aquela Towner com 7 lugares, com 4 lugares atrás na janela. Eu falei, Jesus, aí está a minha solução, está resolvido. Comecei, Senhor, eu quero uma Towner. Senhor, eu quero uma Towner. Senhor, eu quero uma Towner. E vai, e vai. E às vezes eu não percebo, gente, sendo bem sincera, eu não percebo a minha empolgação. E um dia o Mário está dirigindo e eu estou andando. Quando eu vejo uma Towner, a minha Towner, com a mão na frente da cara dele, assim, ó, ele dirigindo, ele, Ângela, ai, desculpa. Mas essa era a minha empolgação, eu não podia ver uma Towner, gente. Era paixão, aquela coisa assim. Aí Deus pegou e falou para mim assim, Ângela, seja específica. Aí eu falei, como? Eu quero uma Towner. Mas como? Como essa Towner? Há pouco tempo atrás eu tinha sabido de uma matéria que a cor prata era mais fácil para venda. E como eu sou uma pessoa que eu não gosto de raízes, sabe, eu não sou árvore para nascer e morrer no mesmo lugar. Eu acho que o ser humano tem que estar sempre evoluindo. Então eu falei, não, um dia eu vou vender isso aqui, gente, então eu quero prata. Aí eu falei, Deus, eu quero uma Towner, eu quero prata, eu quero 0 e eu quero de graça. Porque eu não tenho dinheiro. E aí comecei, eu quero uma Towner, quero prata, quero 0, quero de graça. Comecei a orar. O Mário, por suas vezes, que eu sempre falo isso, a mulher sonha. Mulher, pode sonhar, fica à vontade, você sonha. O homem tem pesadelo, mas tudo bem, problema deles, né? E eu comecei, Senhor, eu quero minha Towner. E eu botei toda a família nisso, gente. Tá? As meninas também, tudo que elas viam era Towner. Aí o marido, como é provedor, o homem é isso. Homem é provedor.
Ele foi tentar achar um jeito para prover. E aí, eu não fui ver preço, isso para mim... Gente, eu quero a Towner, o problema, o dinheiro, não tenho mesmo. Por que eu vou me preocupar com isso? Você não se preocupa com o que você não tem. O Mário foi ver valor, e aí, quando ele viu, ele ficou assim, decepcionado, gente, não tinha condições. Aí ele foi achar uma solução. Ele foi ver a usada. Naquela época, não tinha internet, né? Como disse o Leandro, não era essa internet que tem hoje. Tinha uma internet, mas a gente não tinha acesso. Aí o que o Mário foi fazer? O Mário foi numa banca, comprou um jornal e começou a ver nos classificados as Towner. E circulava e foi mostrar para mim, todo empolgado com a Towner usada. Aí, Ângela, olha aqui, achei uma. E eu olhei ali, não era prata, não era zero, muito menos de graça, tinha um valor. Mas aí, há pouco tempo, o Silas tinha falado algo. Eu tinha aprendido algo. Porque eu sou muito transparente. Então, tem essa dificuldade, né? A pessoa mostra no rosto o que está pensando. Então, quando a coisa que eu não gostava, eu até não falava. Mas eu deixava transparecer que eu não concordava com aquilo. Como eu estava querendo crescer nisso, estava, né, disposta a mudar, o Mário veio todo empolgado, falar da Towner, e eu... Legal! Vamos ver sim, amor, vamos. Mas por dentro eu estava, né? Fomos. Nós somos em Campinas, um bairro bem, uma cidade, né, bem distante da nossa, mas fui lá que ele achou, vamos lá. Chega lá, gente, a Towner era azul, batida. Aí, mas o valor o Mário até achou interessante. Então tá. Mas aí não deu certo. E eu, glória a Deus, quietinha lá, glória a Deus. Mas ele não parou também não, gente, ó. Não é só eu, não. Ele foi atrás de outra. Lá num outro bairro, Baronesa. Aí, era um vinho. Estava boazinha, bonitinha. Entramos dentro do carro, o Mário ligou o carro. Quando ele ligou o rádio, estava numa rádio gospel. Aí o Mário, é de Deus isso, Ângela. De Deus. Eu, amém. Vamos para casa. Aí chega em casa, ele conversou com o Fernandão, esse nosso amigo que tinha a Towner. Eu estava pensando em comprar uma Towner, total. Aí falou dos valores, tal, falou com ele. Aí o Fernandão, amigo nosso, muito querido, falou assim, Mário, eu vou falar com a minha tia. Ela trabalha no antigo Banco Banespa, ela era gerente lá, para ela financiar para vocês. Aí, gente, aquilo ali, a gerente do banco, como financiadora, era sim, um amém. Estava certíssimo. Mas eu lá no fundo, Senhor, o Senhor falou para mim ser específica. E não é isso. A Towner não é prata, não é zero, e não é de graça. Só é Towner. E eu continuei. Passou uns dias, chegou o Mário em casa. Desolado. Não foi aprovado. Mas como toda dor tem um tempo, todo luto tem um tempo, né? Eu lá esperei, chorei com ele ali, né? Consolei. Não, amor, né? Mas por dentro... Por dentro vibrando. Mas aí eu esperei, passou o luto, né? Também não tem memória, esquece. E aí eu falei, amor, olha, vou ser bem sincera. Não era para ser. Não foi porque não era para ser.
Porque Deus falou comigo, para mim ser específica. E eu fui. E ela não preenche os requisitos. Não dá. Aí Marta falou assim, Ângela, não tem condições. A única que eu conseguia comprar era essa, e nem essa eu consegui. Então, não dá. Aí eu falei, olha, querido, você me desculpa, mas não é você que vai me dar, não. Quem vai me dar é Deus. Foi Ele que me prometeu. Aí mexi com o brilho, né, gente? A pessoa ficou... Sabe, tipo assim, joguei a toalha. O problema é teu. Aí eu falei, venha. Eu e Deus sou a maioria. Porque, gente, não é falta de amor. É simplesmente não estar na mesma visão. Deus falou, foi com você. É uma coisa muito séria isso. Não cobre de quem Deus não falou. É com você que Deus está falando, é de você que Ele está cobrando. Não cobre do outro, nem que seja marido, nem que seja mulher. Deus nos trata como indivíduos individuais, cada um no seu ministério, cada um no seu chamado. É com você que Deus está falando. Se você está ouvindo, é você que tem que fazer. Não espere do outro e nem cobre do outro. Eu entendi isso. Eu falei, sou eu. Então é comigo. Então vamos nessa. E na época, quando eu estava pensando nisso, Deus falou comigo sobre Mateus 17, 20. Que poderão dizer a este monte. Bom, essa parte que me chamou a atenção, mas o versículo é assim. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada lhe será impossível. Gente, quem move o monte, uma coisa que Deus falou comigo na hora, isso, eu não consegui dormir, eu estava de madrugada pregando, né? Eu fiquei várias madrugadas pregando. E eu achei tão interessante que o Cláudio Duarte fala isso, e é uma verdade. Você começa a pregar sozinha, né? E aí você está pregando, e de repente você prega e fala, não, o povo não vai gostar disso. O povo nem ouviu, gente. É uma coisa tão louca. O povo nem ouviu, você fala, não, isso aqui não posso falar, que o povo não vai gostar. Aí tá. Aí o Senhor falando comigo. É a fé que move montanha. Não é o seu muito falar. O que você está fazendo errado? Se o seu monte, você está dando ordens, e o monte não está se movendo, é porque simplesmente a sua fé está pequena. Pequena. Aí eu pensei nisso e falei, meu Deus, mas como é que faz isso? Como é que? Quem acrescenta a fé? E eu comecei a orar, falando para o Senhor, eu preciso de fé. E sabe o que Deus me falou? Que a fé sem ação é morta. Se a tua fé está pequena, você está orando, e as coisas não estão se movendo, é porque você precisa agir. Tem que ter ação. Eu gosto muito da palavra oração. Porque é oração, você ora e tem atitude em relação àquilo que você está orando. Infelizmente, às vezes, a gente se perde muito em ficar orando e esperando. Você tem que reconhecer os sinais de Deus. Tem situação que é para você orar e esperar no Senhor. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer algo
que vai te levar para mais perto. E todas as vezes que nós temos dificuldades, o único objetivo de Deus em nos permitir passar por isso é que nos aproximemos dele. É só por isso. Se você está passando por dificuldades e os seus montes não estão se movendo, vá ter tempo com Deus. Vai ouvir Ele. Vai perceber Deus. Perceber, gente. Porque senão você pode estar vivendo sem perceber. Os discípulos no caminho de Emaús estavam lá, lamentando, chorando e andando. Não estavam parados, mas não perceberam que era Jesus. Só perceberam quando ele deu graças. Quando você se coloca nessa posição de agradecer a Deus, ter um coração agradecido, você consegue perceber Deus. É muito importante essa atitude de gratidão. Amém? Bom. Poderão dizer a este monte. E a outra parte que me chamou a atenção é: nada lhe será impossível. Nada. Nada. Aí eu estou vendo o Mário lá caladinho, não tocava mais no assunto, não comprava mais jornal, não procurava mais nada. Eu falei para ele: Mário, eu quero conhecer o Towner. E ele já se fechou, né? Eu falei: Mário, eu quero ir numa concessionária. Eu quero ver como que é uma Towner. Porque eu fico aqui sonhando e depois eu vejo que não era bem aquilo que eu queria. Então eu quero ir lá, eu quero entrar, eu quero ver se é isso mesmo que eu quero. Ângela, não tenho dinheiro. Eu falei: Moura, não é para comprar, querido. É só para me conhecer. Ele já sabendo como eu sou, relutou. Mas como, né, gente? Mulher tem esse jeitinho, né? De convencimento, né? Eu consegui. Nós fomos. Eu, o Mário, eu e as 4 filhinhas. Vamos conhecer a Towner. Quando nós chegamos na concessionária, assim, o milagre de Deus estava lá. Aquelas plataformas que roda assim, né? Estava lá a Towner. Que cor? Prata. O Mário foi lá conversar com a vendedora. Eu perder tempo com a vendedora, não ia comprar mesmo, só ia ver. Eu fui para dentro da Towner. Quando eu entrei lá dentro, gente, aquele cheirinho de carro zero. Ai, que delícia. Eu tenho memória olfativa, então o cheiro fala muito forte para mim. Sentei naquele banco e a visão era ampla. Eu conseguia ver. Eu falei: é isso. Deus, é isso que eu quero. Aí lá o Mário falando, quando a vendedora viu, aí por fim o Mário falou para a vendedora: não, é a mulher que decide. Aí a vendedora falou: para de perder tempo com quem não resolve, vou lá falar com ela. Aí foi falar para mim. Aí chegou lá: então, vamos comprar, né? Aí eu falei: antes de nós irmos, o Mário falou assim: mas você pensa que é assim, comprar carro zero? Tem seguro obrigatório. Eu falei: o quê? O que é isso? Aí ele foi me explicar que o carro não saía sem citar de seguro obrigatório. Eu falei: Jesus, naquela hora, gente do céu, minha fé foi lá no pé. Ai, Jesus, eu falei: mais uma coisa. Aí eu falei: não vou tirar o foco. Eu sei no Deus que eu tenho crido, e Ele que falou, Ele que vai me dar. Mário, mesmo assim, só quero lá ver, vamos lá ver. Aí chega lá, a vendedora falou para mim assim: vamos fechar e tal, né? Aí eu falei para ela: ai, moça, eu não tenho condições não, né? Eu não tenho dinheiro. Aí ela falou assim: mas, não sei se era papo de vendedora, gente, mas ela falou assim: mas ontem entrou uma promoção, a entrada é R$1. Gente, na hora eu falei:
R$ 1? R$ 1 eu tenho. Aí eu me senti, né? Fui sentar. Vamos negociar. Aí eu falei, tá, minha senhora, mas e o seguro obrigatório? Aí ela falou assim, olha, o seguro obrigatório era 2.000 e pouco. E eu sabia das minhas sobrinhas lá do meu envelope. Entendeu, gente? Olha aqui, ó Deus trabalhando comigo. Então eu já tinha noção de quanto o Mário ganhava, de quanto eu gastava e de quanto eu podia fazer uma prestação. Aí eu falei para ela, mas o seguro obrigatório? Não, a gente parcela. E a senhora só vai começar a pagar a prestação depois que a senhora terminar a parcela do seguro obrigatório e as taxas. Aí eu falei, bom, prestação dá, porque eu sabia o que eu podia fazer. Aí o Mário falou assim, fez para mim, né? Eu falei, não, faz as contas aí, moça. Aí eu estava podendo. Aí a mulher fez as contas. O valor eu falei, dá. A gente não come, a gente paga. Para vocês terem uma noção do milagre, o Mário ganhava bruto R$ 31,87. A prestação da Towner era 527. Pelas leis, tá, minha Eugênia aqui pode confirmar isso, você não pode fazer financiamento que comprometa mais de 30% do seu salário. A nossa prestação só poderia ser de R$ 310. Certo? Aí a moça perguntou, tem outra renda complementar? Não. Né? Aí ela falou, mas tudo bem. Vamos tentar. Eu falei, amém. Vamos tentar. Vamos embora para casa. Foi atrás do financiamento. Passou uns dias, ligou. Foi aprovado. Gente, carro zero. Mais caro do que usado. Sem a gerente financiando. Foi aprovado. É de Deus isso aí, gente. Glória a Deus. Fomos buscar o carro. Fez as parcelas do seguro obrigatório e as taxas. O Mário fez cheque. E ele falou, Ângela, tem que pagar isso aí. Eu falei, pode deixar comigo. Em nome de Jesus. Eu e Deus, né, gente? Porque, né? Só por Deus. Eu falei, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Todos os dias o Mário pegava e ficava olhando na conta corrente dele. À espera do milagre. À espera do milagre. Outro filme. Quando foi um dia, o Mário olhou, estava lá o valor. O valor exato das nossas parcelas do carro. Só da parcela da entrada lá, do seguro obrigatório. Ligou para mim, todo feliz da vida. Ângela, eu dei um curso, há muito tempo, tinha dado um curso numa empresa, e como era assim, na colegagem, né, confiança, ele deu o curso, não fez nenhum documento, na garantia que a pessoa ia pagar. A pessoa simplesmente não pagou.
Esqueceu. Não pagou. Naquela semana, a pessoa estava lá revendo e viu aquilo que estava lá sem pagar, resolveu pagar. Depositou o valor. O Mário vai e liga para a concessionária e pede para eles depositar os cheques. Aí ele fala assim, o rapaz falou, meu senhor, eu não posso fazer isso, o senhor tem que ser por escrito. Os cheques estão predatados. Na época não tinha e-mail, era fax. O Mário mandou por fax autorização para depositar os cheques. Pagamos todo o seguro obrigatório, menos R$1 de entrada, porque isso eu dei, que R$1 eu tinha. Tá, aí nós tínhamos a parcela. E eu continuei lá, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Mário com o carro novo falou assim, ai, Ângela, eu vou trabalhar hoje com o carro. Porque a gasolina também era dos meus envelopes, gente, então eu que tinha controle, né? Aí eu falei para ele, não, tudo bem, hoje pode ir. Aí ele foi. Eu não deixava ele pegar o carro, porque o carro era meu, né? Dá licença. Gente, quem orou foi eu. Ele não jogou a toalha. Então o carro era meu. Então ele tinha que pedir mesmo, tá? Aí eu deixei ele trabalhar com o carro. Ele vai trabalhar com o carro, quem que aparece lá? O nosso amigo Chico. E aí, conversando com o Chico falou assim, ô Marinho, trocou de carro? O Mário falou, troquei. Né? Ah, vamos lá ver o carro. Aí o Mário desceu com o Chico, mostrou o carro. Aí, Marião, comprou à vista? O Mário falou, não, imagina, 36 vezes. Qual é o valor da parcela? Aí o Mário, 527. Vou pagar para você. Aí o Mário, beleza. O Mário chegou em casa e falou assim, o Chico é tão paeiro, ele não vai pagar nada. Aí eu falei, eu creio. Eu creio. E o que comecei a fazer? Comecei a abençoar a vida do Chico. Comecei a orar pela vida desse Chico. Gente, ele pagou as 36 parcelas. E no começo a gente ficava contando com essas parcelas. Mas no decorrer do tempo, o azeite foi aumentando. A gente não precisava mais do dinheiro para pagar. A gente já tinha o valor da parcela. Então, quando ele atrasava, mas ele é um cara tão justo, que ele pagava, era leasing, né? Então era em dólar, então o juro comia bem alto. Ele atrasava os dias, ele pagava os juros daqueles dias. Então a gente não pagou nada, nada. A única coisa que nós pagamos desse carro foi R$1. Foi R$1, que é o que eu tinha. Então Deus permitiu que eu pagasse, porque aquilo que você tem, não espere que Deus vá fazer. Ele te faz aquilo que você não tem, aquilo que você não pode. O que te dá a mão para fazer, você faça. E estamos nós lá com a Towner. Quando foi, um tempo atrás, nós estávamos na Igreja Carisma, lá em Osasco, e nós estávamos na frente da ação social, da área social, que estava tendo um bazar, e aí passou uma Towner prata. As meninas falaram assim, mãe, olha lá a Towner. Né? Aí eu olhei aquele carro e falei assim, meu Deus, como é que uma pessoa pode sonhar com um carro desse, gente? Gente, eu pensei na hora. Aí, sabe o que Deus me falou? Gente, ó, o carro que nós tínhamos, que era o Opala Comodoro, nós vendemos ele, o valor dele de R$1.000. Sabe quando nós pagamos Natal? Nós não, né? Chico através de Deus, né? Deus através do Chico. Nós pagamos 13.980, era o valor da Towner. Presta atenção no pulo que nós demos.
E aí eu estava vendo a Towner passar lá e eu pensei, meu Deus, como é que sonha um carro desse, Jesus? Parece um pão puma. Aí sabe o que Deus me falou? Das 3 visões. Sabe quais são as 3 visões? É aonde você está. E aonde você quer chegar. Se você está aqui e fica sonhando em chegar lá, no começo você está toda empolgada, né? Está no fogo do Espírito, na unção da graça, na força do manto, né? O que você quiser pôr ali, você põe, você está, né? Tá na... Só que vem as lutas, vem as tribulações, você vai desanimando. Mas aí quando você olha aonde você estava e aonde você já chegou, você se impulsiona para continuar. Aí eu falei, verdade, verdade, Senhor. Verdade, Senhor. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre isso. Dons. Dons e talentos. Nós temos dons, nasceram conosco, faz parte de nós, nós não reconhecemos, mas está em nós, às vezes nem valorizamos, porque de tão natural que é. Na minha casa, minha família tem a mania de falar sobre o bolo de cenoura que eu faço. Todo mundo fala do meu bolo de cenoura, que é maravilhoso, que é isso aqui. Gente, eu não vejo isso, sinceramente, estou sendo bem sincera, eu falei isso para elas. Para mim é normal. Mas todo mundo fala, não, é diferente, é diferente. Mas acontece isso. Porque é natural, para mim, eu faço aquilo, sai. Faz. Eu vou fazer, sai aqui. Mas tem coisa que eu vou fazer, não sai. Mas eu posso aprender. Eu posso desenvolver. E é isso que me chamou a atenção sobre esse tema. Primeiro, reconhecer que nós temos um Deus que está disposto a nos ensinar em todas. Quando ele fala todas, não dá espaço para mais nada. Não tem o que ele não possa. Todas as coisas ele pode nos ensinar. Todas as coisas. Esse mestre, ele tem esse cuidado com você, de te ensinar todas as coisas. Então, ele vai trabalhar isso em você. Naquilo que você acha que você não sabe, ou que você não é, ele vai te fazer enxergar. Mas como foi dito já nesse retiro, são coisas que precisamos ter a disposição de aprender. Nós sabemos que o nosso Deus é o melhor professor. Mas tem que achar em nós alunos que queiram aprender. E não tem outra maneira de nós aprendermos se não é agindo. E não é nas coisas grandes. É no dia a dia. É detalhes. É no que ele está te pedindo hoje. Pode ser uma coisa muito simples. Muito pequena. Mas faça. Uma vez eu estava fazendo um curso. E eu aproveitava o horário do curso para voltar para casa. Eu voltava de a pé. Que eu já aproveitava para fazer ginástica. É uma caminhada. E eu andando e falando com Deus, e eu falando para o Senhor isso. Deus, eu queria tanto saber os teus propósitos na minha vida. Eu queria que o Senhor me falasse que eu já ia fazer a coisa certa e não tinha perigo de errar. Aí ele me perguntou assim, outra coisa que Deus faz, isso é característica dele. Ele fala com você naquilo que você está vivendo. Ele trabalha com você naquilo que você está vivendo.
Eu estou lá andando e ele perguntou para mim assim, Ângela, como é que você anda? Na hora eu parei. E fui olhar, gente, porque é uma coisa automática, você faz, você não pensa para andar. Aí eu olhei e falei, um passo, depois o outro. Um passo, depois o outro. Ele falou, eu também. Deus trabalha assim. Um passo, depois o outro. Esse é o segredo. Perceber Deus, ouvir Deus. Porque primeiro ele quer se fazer percebido. Quando você percebe a pessoa, sabe quando você está com a impressão que alguém está te olhando e você olha e tem uma pessoa te olhando? A pessoa só olhando. Mas aí você fala, quer falar comigo? Sabe aquela? Se faz ouvidos. Porque às vezes você percebe Deus, mas você não dá atenção. Ah, está ali. Não, dá atenção. Se faz ouvido. Queira ouvir o que Ele quer te falar. Percebeu, ouviu. Terceiro passo. Obedeça. Obedeça. Simplesmente isso. Simples, porém muito difícil. Mas o Senhor é que nos capacita em todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor não nos dá nada além daquilo que nós não possamos suportar. E essa palavra suportar, no original dela, ela quer dizer dar suporte. Não é, eu não estou suportando isso. Não. Eu te dou suporte. Eu te ajudo. Você conta com a ajuda de Deus nisso. Ele te dá suporte para isso. Amém? Vamos orar.